Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Nesse programa, a gente vai falar sobre o maior centro de treinamento da América Latina. O Grupo City apresentou nessa segunda-feira, em Salvador, um projeto, Cássio, que redimensiona o nosso conceito de um grande centro de treinamento. Um projeto que, na ponta do lápis, pelo que foi apresentado, vai receber um investimento de 300 milhões de reais em 56 hectares, Cássio, com um mini estádio, hotel, toda a estrutura de condicionamento físico, de preparação dos atletas, 10 campos e mais dois meio campos, que é algo muito utilizado nos CTs mais modernos, né, para que você trabalhe jogadas específicas, algo que vai muito além do que a gente já considerava alto nível. E a própria cidade tricolor, centro de treinamento atual do Bahia, nós já consideramos um centro de treinamento de alto nível no futebol brasileiro. Mas essa apresentação que o Grupo City trouxe hoje em Salvador, ela não só muda esse nosso conceito, quebra paradigmas, mas é mais uma carta na mesa para algo que a gente já vem falando desde que foi confirmada a parceria entre o Bahia e o Grupo City, a aquisição, na verdade, do Bahia pelo Grupo City. É uma transformação que foi muito pouco divulgada e captada pelo eixo do futebol nacional quando foi assinado, e aos poucos as novas cartas vão indo para a mesa, as novas cartas vão indo para a mesa, e a gente começa a ver o Bahia caminhando para um nível de estrutura física, um nível de investimento, seja na construção dessa estrutura, na formação de novos jogadores, no investimento em atletas promissores ou mesmo na qualificação direta do time. Vai ser muito difícil, Cássio, que nos próximos anos a gente estabeleça qualquer comparação do Bahia com outro clube do futebol do Nordeste. E eu começo a achar que, pelos valores, pela proporção de tudo que começa a se tornar real nessa gestão do City dentro do Bahia, muito em breve a gente vai ter o Bahia, de fato, entre os 5 maiores clubes em movimentação de recursos no país, Cássio. Esse centro de treinamento ninguém tem. Podemos deixar isso claro, E a né? gente não tá falando de algo, Fred, que vai ser em 2030, não. É tipo dezembro de 2027. A conclusão da obra está prevista para dezembro de 2027. Não são aqueles projetos que se apresentam para um futuro Que a pode até, média que pode até distância, né? sair, mas que fica muito para frente. Não, é daqui a 2 anos. Assim, em 2 anos, você fez uma introdução sobre um avanço estrutural impressionante que o Bahia está desenvolvendo. E o tempo mostra que vai ser muito rápido, essa transformação vai ser muito rápida. Quando você fala da cidade tricolor, o CT Evaristo de Macedo, que foi um sonho do Bahia por muito tempo. E essa apresentação deixa ele como se fosse algo completamente arcaico, sem ser. O Bahia, ele treinou no Fazendão durante 40 anos. Fazendão que era, acho que tinham 2 campos, eu acho, mas assim, dentro de Salvador, era um Sim. terreno ali dentro, realmente dentro da cidade, mas sem estrutura complementar adequada para hoje em dia. Aí o Bahia, como associação civil, foi fazendo cidade tricolor, foi um passo até que chegou 2020. Era um CT, o torcedor do Bahia pode, obviamente pode saber disso, mas para quem de repente não é só o torcedor do Bahia, é um terreno de 35 hectares com 6 campos A oficiais. cidade A tricolor. cidade tricolor, CT Evaristo Macedo, que é o nome oficial, mas é a mesma coisa. E fica em Dias Dávila, 57 quilômetros de Salvador, que para ter um terreno como esse, o Bahia, Associação Civil, como é que você consegue um terreno de 35 hectares? Se distanciando o máximo no núcleo urbano, porque o terreno é mais barato. E eu estou dizendo isso porque daqui a pouco vai porque aqui é mais perto. Então, o Bahia, para conseguir um terreno desse tamanho, teve que se distanciar além da conta, 57 quilômetros. Se você, aqui em Pernambuco, nós somos daqui do Recife, é como se você estivesse chegando em Pombos.
Assim, Vitória de Santo Antão, que já é na zona da mata, tá 44 quilômetros, e você vai seguindo, vai bater em Pombos, aqui seria mais ou menos essa distância. É longe para ser um CT onde você vai e volta direto. Mas, Inclusive, é, foi apresentado que um dos pontos que o Bahia e o Grupo City, sobretudo, identificavam da necessidade de um novo centro de treinamento era encurtar essa distância, tanto em relação à Fonte Nova, como em relação ao aeroporto, né, para que você ficasse numa claro, posição mais estratégica para diminuir desgastes. Né? e eu fiz a conta como se fosse pegando a 232, mas se for pegando a 101 é como se chegar em Goiânia, que já é na divisa com a Paraíba. Então, assim, dentro do Recife é uma lógica, e dentro de Salvador, obviamente, isso acabou, como o Fred falou, isso foi colocado sem muito melindre, isso foi colocado como ponto direto de uma das situações para mudar. Mas a estrutura da cidade tricolor, Fred, ela oferecia tudo que o Bahia precisava, tá? Assim, não faltava nada ao clube em termos de alojamento, de performance. É só você ver as imagens do Bahia quando tá treinando, até tudo aquilo ali é na cidade tricolor. E tudo aquilo custou 20 milhões de E reais. tudo aquilo é muito novo também. É isso, então, 20 milhões de reais para um CT é um investimento forte. A gente fez recentemente do esporte, que vai fazer um novo CT, que na verdade é na frente do CT atual. É que quase você pode pensar se é um novo CT ou se é uma coisa só. Vai custar 22 milhões. E você, pô, vai ter dinheiro para pagar isso? Fica até aquela dúvida. O do Bahia custou 20 e foi botando ali 1 milhão aqui, 2 milhões, no final conseguiu terminar. Esse é 300. Assim, assim, é- é- 15 vezes basicamente o valor do projeto que a gente apresentou do esporte. e a diferença, ou do próprio Bahia, né? Porque o do Bahia é de 2020. A gente não tá Isso, falando 20 milhões quando surgiu o Plano Real, não. A cidade tricolor foi o Bahia passou 40 anos no Fazendão até finalmente ter um CT de ponta. É isso que eu tô falando. A cidade tricolor é um CT de ponta. é um dos melhores CTs do país, É Cássio. porque esse projeto tá parecendo que o Bahia finalmente vai ter estrutura de tão diferente que é. Mas ele tá indo para algo de ponta para algo global. Sim. Essa é a questão. Inclusive, faz parte, o nome do CT já integra totalmente a estrutura que vem de Manchester, né, Cássio? Isso. Do Manchester City. Da rede, né, Multi-Club Ownership, Isso. que tem esses donos que tem vários clubes, o Grupo City, né, o City Football Group, o CFG, ele adquiriu vários, tem o Montevideo City Torque, Isso. tem o City, Palermo. sim, tem vários times, 12. Nem todos têm o CFA, vamos abreviar CFA, o, o nome desse centro de treinamento. Esse é o nono, ou seja, tem clubes ainda que não tem, esse vai ser o nono, e em tamanho vai ser o segundo maior. Obviamente, atrás Sim, do próprio do City, de que Manchester. Né? é muita coisa. Detalhe, isso bate com a apresentação da SAF. Lembra quando foi criada que o Bahia, a ideia é que o Bahia fosse o segundo clube do grupo. Exatamente. E aí eu trago um outro ponto, antes de a gente destrinchar já nessa questão financeira desses 300 milhões, o Bahia está no seu terceiro ano de SAF. É um projeto que, primeiro, todo mundo sempre pensa, 1 bilhão em 10 anos, 1 bilhão em 15 anos, sabe aqueles números? E sempre fica parecendo que gera uma confusão, Fred, como se isso fosse dali e acaba, ou seja, o investidor só tem até. Não, aquilo é o contrato que o cara tem por obrigação de investir até aquele prazo e depois ele continua sendo o dono. O do Bahia era 1 bilhão em até 15 anos, com a divisão sendo 500 milhões para compra de jogadores, 300 milhões para pagar dívida e 200 milhões em infraestrutura. Na compra de jogadores, a gente já fez esse vídeo recentemente também. Esse é o terceiro ano da SAF. O Bahia já vai em 400. Sim. Nesse caso, significa que quando chegar em 100, em tese, mas é um em tese assim muito louco, pode parar. Mas está muito claro que não vai parar. E aí você vai para a estrutura. Primeiro, os 300, é que a gente até brinca no Pix, pagou. A dívida foi um Pix. Pix foi o Pix. E a infraestrutura, que era de 200 milhões, perceba que quando os caras chegaram, o Bahia já tinha feito a cidade tricolor com a associação civil e gastou 20. Então, na hora que está chegando 200, fala: caramba, a gente fez um CT de 20 e vai ter mais 200 para fazer com estrutura. Aí no terceiro ano, repito, só o terceiro, o projeto já bota 300. Já supera em 50%
O que O teto, né? O porque teto previsto em contrato. não, o teto não, sempre foi o piso. É isso que os torcedores vai sempre falarem. Aqui isso é o mínimo, isso tem que ser Certo. no mínimo. Só que a gente vê muitas SAFs que o mínimo é o mínimo. Sim. Tá entendendo? Assim, ó, vai colocar 1 Que o bilhão. mínimo é o teto. Muita gente considera É isso, né? exatamente, que, ó, assim, ó, vai ter 1 bilhão. Cumprindo o contrato, tá ok. Cumpre o contrato. Os caras não vão fazer só isso. E sempre ficou muito claro que não iriam. Mas tá entendendo? Por isso que a gente sempre falou, essa questão da SAF, o número que vem junto com a divulgação de uma SAF, de uma proposta, a gente já debateu isso aqui várias vezes com Atos, é quase que uma propaganda. 1 bilhão, muitas vezes é uma propaganda. Não significa que vai chegar a 1 bilhão, muitas vezes conta com o dinheiro que o próprio clube gera. E a gente sempre disse, o que acontece no Grupo City com o Bahia é completamente diferente. Todos os valores que estão em contrato, eles não têm nenhuma Eles estão pra importância. baixo, no caso. Eles não têm nenhum peso, eles não são delimitadores de nada. Eles não são delimitadores de nada. Isso ficou muito fácil de perceber muito inicialmente, Cássio, porque na necessidade do investimento, na necessidade da contratação, do jogo de mercado que eles fazem, e a gente também não pode fingir que não fazem, Sim. de pegar um jogador, passa um tempo aqui, leva para lá, ações como fizeram na base do Corinthians, faz parte de um jogo maior. O Bahia faz parte de um universo maior, que inclusive a gente vê na tela Que justamente é uma esse rede universo. de clubes, não é um dono de um clube, é um dono de Exatamente. vários clubes. O Bahia não é mais um clube isolado, um clube que tem sua história, sua camisa, sua tradição, isso tudo é preservado, mas ele é inteiramente ramificado com o grupo. E a partir daí, quem comanda a SAF do Bahia não enxerga mais muro, não enxerga mais nenhum muro, os muros foram derrubados. E quando isso acontece, a viagem começou. Quando isso acontece, você deixa seguir, deixa o fluxo seguir. Não tem ninguém, Cássio, o que eu quero concluir dizendo é isso, não tem ninguém mais na associação fazendo continha. Ó, os caras botaram 100 aqui esse ano, falta 50, se não botarem eu vou cobrar, vou fazer uma reunião do conselho para cobrar. Não tem ninguém preocupado com aporte. Ou seja, quando se fala aquela SAF de 1 bilhão, você fica exatamente isso. Pô, tem que bater, tem que chegar em 1 bilhão, vai ter que juntar essa receita. Nesse caso, esse número ele vai ser alcançado de forma muito rápida. Sim. E algumas coisas ficam, porque você pode falar, comprou jogador, beleza, 500 milhões, ou comprou mal e tal, mas a estrutura é algo assim diferente na avaliação, que você pode não foi o caso não, tô só dando um exemplo. Um jogador ter sido superestimado na aquisição. Parecer por valer uns 20, de repente chega por 40. Aí você pode bater o número que você quiser e no final qualquer clube, no fim das contas, cumprir minha meta aqui de compra. Mas no caso de estrutura, não, porque é uma coisa que naturalmente fica. E nesse caso, o valor que já era alto, 200 milhões em estrutura, é muita coisa. E no terceiro ano já vai para 300. Se o grupo que é o dono, daqui a 10 anos, o futebol evoluir para um outro nível de estrutura, é óbvio que esse investimento vai chegar também. Sim. Então, no fim das contas, esse CT, que inclusive foi tratado como o Fred falou, porque o Bahia tratou dessa forma. E você, Fred, elogiando aqui, de vez em quando você fala assim, nesse cenário, enquanto ninguém for SAF ou não tiver uma SAF parecida com essa, ainda que todo mundo tenha um patamar de tradição, como a gente brinca aqui com o G7 e tal, mas a relação do Bahia em relação a todos os outros clubes do Nordeste, ela é incomparável. Não é que ela é diferente, não, ela é incomparável. Não é que o Bahia, a cidade tricolor era. Você media, a cidade tricolor. Será que é o melhor CT da região? Um dos melhores CT da região, um dos melhores CTs da região, do Fortaleza está melhorando, do Sport é bom, o do Náutico era o maior do terreno. Você fazia essas comparações. Essa comparação acaba agora, porque o objetivo nesse projeto não é ter o melhor CT do Nordeste. É ter o melhor CT da América Latina, meu amigo, até a divisa com os Estados Unidos, pô. Exatamente. De padrão internacional, Cássio. Eu até coloquei isso no blog. E sem que isso seja um devaneio. Sem que seja uma bravata. Tipo, esse projeto saindo do papel que a gente tá vendo aqui, não é uma bravata. Será que vai ser um. Alguém de repente amanhã o Flamengo anuncia o River Plate anuncia, beleza. Mas assim, considerando o que tá no projeto, é sim um dos ou o melhor do continente, pô. Isso. Ou como eles fizeram, não é só do continente, eles botaram a América Latina. Colocaram o México Na história. no alcance, né? A gente vê, inclusive, nessa imagem, Cássio, o vídeo do Bahia, ele não é um vídeo que
detalha o projeto 3D por É dentro. só aérea, imagem aérea. Isso, eu tive até uma expectativa frustrada que eu imaginava que a gente já veria mais um passeio, né, pelos campos, pela estrutura. Nas fotos que o Bahia divulgou, a gente está vendo aqui algumas fotos, a gente enxerga mais um pouco de como vai ser o Isso CT. parece o hotel do profissional, né? Exatamente. Tem o centro administrativo e o Detalhe, hotel. se for alojamento, imagina o hotel. É, Eu tô e dizendo pode que ser o centro administrativo. Então a gente ainda não sabe, Cássio, detalhamentos do que vai ter esse CT. Mas, obviamente, você vai ter uma parte de recuperação, de fisioterapia, de piscinas. Isso você vai ter algo extremamente completo. Repito, houve uma considerando frustração quando eu vi que teria coletiva, Cássio, de não ver essas imagens, da gente não ver as piscinas de fisioterapia, a recuperação, como é o hotel, como vão ser os quartos. Por exemplo, no CT do esporte, que é o CT daqueles pré-moldados, né, que o esporte, que a gente já citou aqui, o vídeo ele viaja por dentro, entra dentro dos quartos. Eu imaginava que a gente ia ver, porque eu estava muito, muito curioso ao ver um projeto de 300 milhões, a gente tentar ver num projeto em 3D onde estão esses 300 milhões. Porque numa visão aérea pelos campos, a gente não consegue naturalmente enxergar 300 milhões ali, né? isso provavelmente é o hotel, ainda é só por dedução, porque na imagem anterior, o administrativo, aqui tem o mapa, Sim, ela aponta onde é o administrativo. O administrativo, ela na imagem aérea, ela é na lateral do mini estádio. sim. Então aí tem um corredor de obras que faz com que seja o hotel, o alojamento e tal, o administrativo é do outro lado. Então é muito provável que isso realmente seja o hotel do clube. E integração total, né, Cássio? Do garotinho da base ao futebol feminino, In- todo mundo vai Inclusive, trabalhar no integrando e ao mesmo CFA, tempo né? separando o que tem que Sim, separar. O futebol feminino, ele tá no espaço até por questão. Tem várias questões e tem um espaço exclusivo para o futebol claro. feminino. Sim. A base está num canto colada com Tudo integrado, tudo mas integrado. cada um com seu campo, cada Isso. um com sua estrutura de preparação, de hotel própria, Por né? exemplo, pelo mapa que eu estava citando, o mapa ele tem 5 campos para base, 5 campos oficiais para base, e um meio campo, que inclusive ainda tem uma coisa, quando o Bahia cita que tem até para. Nem tudo, obviamente, o Bahia citou 12 campos. Quando apareceu a imagem, não são exatamente 12 campos. Eles pelo menos não falaram 12 campos oficiais, mas acho que dá a entender que você diz tem 12 campos, tem 12 campos de jogo. 12 campos de trabalho, né? Mas na verdade são 10, tirando o mini estádio, são 10 campos e duas áreas que na verdade é um meio campo de cada. Sim. Que tem se tornado absolutamente Para comum. treino de finalização, treinar De de goleiro. goleiro, uma jogada ensaiada, uma coisa muito específica, só precisa de metade do campo. E aí tem uma dessas metades está na base, a Sim. base masculina, né? Que tem mais 5 campos oficiais, e outra está no profissional, que tem 3. Aí no profissional, pô, só como é que o profissional tem 3? Porque um vai ser sintético, Porque a possivelmente. base são várias categorias, né? Não, Profissional é uma categoria. então, mas mesmo assim, se essa é só uma categoria, para que 3? Porque de repente, imagine, 2 Sim, de um deve ser natural e um sintético. deve ser E o sintético. outro você está revezando para E, não ter um isso. gasto pior E da não grama. se surpreenda se tiver um sintético na base E também. outra coisa, se um dia o profissional, um dia, eita, choveu, esse aqui tá com lâmina, Vai pro outro, né? pode treinar na base. Ninguém é proibido Então, de atravessar 100 metros, não. de acordo com o mapa que o Bahia citou, E só um detalhe, Cássio, a base tem que ter mais campo mesmo, obviamente, isso. né? Categorar o profissional é uma categoria, a base você tem Não, sub-13, sub-15, sub-17, eu não sub-19, sei se o que eu tava falando tá parecendo que era pouco. Veja, se a cidade tricolor não tava querendo dizer isso, não. A cidade tricolor tem 6 ao todo. Aqui só para base masculina vão ser 5, mais o meio campo de treinamentos Sim, específicos. O feminino vai ter 2, dois, então exatamente. 2 oficiais. E o masculino, como eu disse, 3 e mais o meio campo. Isso tudo sem o mini estádio, que tem, que 1000 tem lugares, é? 1.000 lugares. Detalhe, pelas imagens, ele parece ter uma possibilidade de ter até mais gente, tá? Eu olhei assim, eu disse, não é muito menor do que o Gilene de Carlos, não. O Gilene de Carlos empurrando, bota 4.000 ali. Mas é justamente para competição de base, né? E isso, competição de base, competição feminina, talvez. É, Amistoso, jogo treino de jogo treino pré-temporada, masculino, enfim, tem né? todo deve ter toda uma lógica de transmissão, como você fala, assim. Isso, Hoje, muitos jogos da base são no próprio CT, né? claro. Então, aí o cara de repente tem que fazer um arrumadinho ali para botar a câmera num suporte. Nesse caso, vai ter toda uma cabine, enfim. Mas, como você falou, se chover e só tiver esse mini estádio, treina ali também, né? Treina ali. Cássio, planejamento, tá?
que o Bahia já anunciou o cronograma completo para essas imagens saírem do papel, saírem das telas e, de fato, poderem se tornarem realidade, tá? Esse ano, a gente já está chegando no final do ano, é o planejamento e o licenciamento ambiental, tá? O, a gente já citou É um aqui, terreno de 56 hectares na área verde, assim, isso. não é talvez, não é tão simples, né? Assim, Tem questões aí para se avançarem, tá? É em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e é bem mais estratégico porque fica a 15 minutos, pô, a do tela aqui na hora, aeroporto, 15 né? minutos do aeroporto e 40 minutos da Fonte Nova, tá? E aqui a gente vê toda a É o que eu estrutura do tava CT que a falando. gente acabou Aquele de que tava falar. mostrando, que tava achando isso aqui. O administrativo é lá do outro lado. Do lado. Certo. Que ali é o estádio. Esses aqui são do feminino. Esses dois são da base, que a base pega esses dois e aqueles três. A feminino fica com Certo. esses dois. Estacionamento. 500. É shopping. 500 vagas, é? 500 vagas. O que o esporte planejou, e foi muito, são 100. Assim, dá pra chegar todo mundo, dá pra jogador, parente de jogador, empresário. Pronto, colocando aqui, ó, a base pega esses três aqui, mais aquele meio campo, e o profissional, Fred. Aqueles três lá de cima e aquele meio campo lá. Perfeito, tá? É essa imagem que a gente vê agora. Então, Cássio, projeto para tudo isso aí sair do papel. Até dezembro desse ano, planejamento e licenciamento ambiental. Ano que vem, de janeiro a julho, os estudos preliminares, né, para o início das obras. Quando colocou, eu vi essa informação, mas geralmente, porque tem a palavra preliminar, mas geralmente já são os projetos executivos, né? Até Isso. porque depois já começa a execução de fato, né? Aí de julho de 2026 até janeiro de 27, tá? Terraplanagem com a preparação completa do terreno. E em janeiro de 27, as obras começam, né? O CT começa a nascer para ser concluído em dezembro de Ou seja, na hora que, 2027. na hora que ajeitar todo o terreno, vai deixar muito verde, né? Primeiro, quando se fala o terreno tem tudo isso, mas não está usando todo, não. Até porque nem pode, na verdade. A licença ambiental é justamente isso. Claro, Como é o caso do Náutico. Aliás, como é qualquer caso de CT, desses que são na saída da cidade. Você mantém muito verde. Você não pode derrubar tudo, né? É, do zero, na hora que fizer a terraplenagem, que é deixar o terreno todo nivelado, para inaugurar, assim, um, 12 meses. 12 É meses. muito rápido. Isso. Ó, pronto, essa imagem que eu estava falando naquela hora aqui, que deixa bem didático. Aqui é o centro administrativo, que é aquela dúvida que a gente Sim. estava tirando. Inclusive, essa imagem, ela é um pouco diferente da Era do isso que eu ia vídeo, dizer. Esse projeto é diferente do vídeo, porque porque ele tem ele, arquibancada dos dois lados, no né? vídeo só tem no vídeo Isso. só tem de um lado. E essa imagem é a mais recente do Bahia, né? Mas esse aqui tem uma diferença em relação ao vídeo, bem observado, por isso que eu estou falando. E Eu aquela já imagem, tava, eu já tava pensando nisso. Toda vez que aparecia, eu disse, pô, tem uma hora que aparece dois lances isso. Mas aqui, de considerando que essa estrutura. imagem seria mais moderna, e aquela que tava na dúvida, Fred, sobre o administrativo, é justamente esse corredor onde Sim. tem tudo. E outra coisa dos campos, ainda inventaram Um um societyzinho ali, society né? Um ali para turma se societyzinho. divertir. É. Pra turma se divertir ali. Aí, Cássio, você falou de A via estacionamento. metropolitana que o É. Bahia. O estacionamento, Cássio, muitas vezes pode ter eventos, né? Você vai ter campeonatos de base que podem acontecer aí dentro, né? E com 500, veja, com Isso. 500 Você você. pode receber. Os times e o público. Exatamente. Campeonato de base vai muita família, então às vezes você vai receber. Podem ter palestras, certamente a gente vai ter. É o que eu falo. Quando eu vi que o Bahia ia lançar, eu não fiz arquitetura, mas até eu entrar no primeiro ano, né? Na nossa época se chamava primeiro ano ali, no segundo grau, há 3 anos do vestibular, eu queria fazer arquitetura. Então, eu sempre gosto muito dessa questão, Até o primeiro ano. até o primeiro ano. Eu gosto muito dessa questão de projeto, tudo. E eu esperava ter visto o auditório, como vai ser, o restaurante. Imagine Fiquei um assim. pouco, fiquei um pouco frustrado que foram pouquíssimas imagens Mas ainda, né? dentro da apresentação, ainda que tenha sido a apresentação com o Ferran Soriano, que é o CEO Isso, do Grupo City, porque o do Bahia é o Aguirre, né? isso. Um é espanhol, outro é peruano. Talvez isso seja um outro momento, Fred. Claro, com O certeza vai projeto ser. definitivo, aí numa nova apresentação, que inclusive como está no programa, inclusive tá no cronograma em relação aos estudos preliminares, Hoje foi o lançamento do CT, não foi nem a apresentação detalhada do CT. como inclusive a imagem de uma coisa já está diferente da do vídeo. Exatamente, tem esse detalhamento, né? Então, é,
É o que eu tô falando, Cássio. Veja só. Quando a gente vê essas imagens, a gente não consegue enxergar 300 milhões de reais ali. Mas aí você está desconsiderando a aquisição do terreno. Não, total. Mas eu tô desconsiderando o que não aparece, o que tá Ah, escondidinho aqui tá, tá, dentro. Ó. tá. Não é isso que eu tô falando, maquinário. Mas os 300 milhões, veja, o terreno é gigantesco. O do Náutico, até para tu ter noção, assim, porque o Bahia divulgou como 560 mil O metros. auditório desse negócio aí, Cássio, deve ser de Dá cinema. para gravar um podcast lá. Né? De cinema, É, pô. Não, deve ter questão de imprensa. Pelo amor de Deus, deve ter não, o estúdio. Clube do Bahia é isso aí, pô. Né? Pelo amor de Deus, estúdio. Isso vai ser altíssimo nível, Cássio. O Bahia divulgou como 560 mil metros quadrados. Aí Sim. só converter, né, um hectare é 10 mil metros quadrados, porque já tinha feito esse balanço e dos maiores CTs da região. O Bahia, que é o do G7, pelo menos do G7, porque o do Retrô é muito grande também, né? E tem outros, acho, do Floresta, mas enfim. Mas considerando os 7 principais clubes da região, que agora não. Vou ter que ter 8, porque o Bahia tem 2, né? Oitavo lugar, o Ceará, com 8 hectares. Eu sei, seria 80 mil metros quadrados se fosse nessa conta, mas enfim, 8 hectares, com 5 campos. Depois vem o do Fortaleza, com 9,6 hectares, tem 3 campos. O do Santa, que vai fazer. O Santa vai fazer um pouco disso. A SAF do Santa não deverá aproveitar o Ninho das Cobras. Sim. Vai comprar um outro terreno, porque o do Santa tem 2 campos. E, obviamente, era um terreno muito pequeno, que é o que dava para comprar quando o Santa vendeu o Gilberto por 2 milhões de reais, ali em Aldeia, né? Enfim, mas o Santa em breve vai ter um treinamento em outro local. Mas o atual tem 10,5 hectares. E não tem ainda o projeto de um novo, né? Não foi nada apresentado. E não foi nada apresentado. Mas já foi citado Sim, vai existir. que vai existir, que faz parte da. Mas, tipo, não tem como a gente considerar quantos hectares, Não, quantos tanto que eu não estou campos. colocando. O que está Isso. do Santa aqui é o que existe atual, é o de Certo. 10,5. O do esporte, como um é de frente para o outro, eu somei. Certo. Porque assim, você está. Sendo uma coisa só. Aí juntando, um tinha 3,9, eu tinha, acho que é 8 ou 9, enfim. Juntando tudo dá 26 hectares. Sim. E são 5 campos, mais 2 projetados. Tá. Porque o novo vai ter 2, porque o outro vai continuar sendo a base, o futebol feminino. Ou seja, no fim das contas é uma. E mais o meio-campo, né? O Sport tem um meio-campo também, né? Tem um meio. Isso mais o meio campo. E no fim das contas é a mesma lógica do Bahia. Masculino, feminino e a base. Todo mundo junto. No caso do esporte, se juntar os dois. Porque esse novo atual vai ser só pro profissional. Sim. Profissional masculino. Porque também já tem profissional feminino. 26. Em quarto lugar, o Vitória, que são 8 campos. O Vitória, ele é a área do Barradão. Sim. O CT do Vitória, ele é o estádio do Barradão e todos os campos são do lado. Eu acho que no Boca é assim também. É um caso único. Acho que o do Boca Juniors do exatamente Boca é assim. É. Eu não sei se é do tamanho do Vitória, porque Sim, o do Vitória, ficar fazendo campo, tá com 8. Se algum torcedor do Vitória disser, tem 9, é porque passou batido. Fica atualizando. E juntando tudo a 30 hectares, o do Vitória. Terceiro lugar, Bahia 1. O de Dias Dávila. Eu vou colocar o Bahia 1. 35 hectares com 6 campos. Que é A cidade tricolor, o CT Evaristo Macedo. Segundo lugar, o do Náutico. O CT Wilson Campos, que fica no bairro da Guabiraba. É um dos últimos bairros do Recife, né, já quase mudando de município, e tem 5 campos. O do Náutico, que é um pouco do que a gente viu naquele terreno. O do Náutico tem muito verde. E muita coisa que você não pode nem derrubar, Fred. É assim, porque está numa área, primeiro, você tem que manter o verde. O Náutico tem uma área gigantesca de uso. E mesmo com essa área gigantesca, ainda tem uma outra área verde que ele nem toca, que é. Tipo, eu até brinquei assim no Twitter. É um bairro. Irmão, veja, 54 do Náutico e 56 do Bahia, isso é um bairro. Para se dar outro exemplo, o esporte, o tamanho da área do esporte, o clube mesmo, Sim. que é dos 3 aqui do Recife, é o maior com folga. O do Santos tem 5, o Náutico tem 4, o do esporte tem 10 hectares. Aí tem campo auxiliar, tem estádio, tem piscina, tem quadra, não sei o que, tem estacionamento, aquilo tudo tem 10 hectares. Complexo de piscina, complexo de tênis e complexo de quadras. Com tudo. Multiplicar aquilo por quase 6 é um bairro, pô. É um bairro. É muito grande o terreno. Então, por 2 hectares, o do Bahia passou a ser a maior área de um CT do Nordeste, pelo menos Agora que é um golfezinho que a turma roubou do lado, né? Ainda não, mas. Ainda não, Mas vai ter, né? Pode ter. Porque há uma valorização do entorno. Quando esse CT levantar, E há os uma 300 valorização do milhões, entorno. supondo que não tinha sido doação, acho que não foi nem tratado, se passou batido, mas assim, deve estar.
a aquisição. O vice-governador do estado estava, né, Hum. na coletiva Deve de ter toda apresentação. uma facilitar, Claro, e é obviamente, natural porque o que isso atrai de investimento para essa região, isso pode ser isso pode ser algo desenvolvedor para exatamente. todo esse terreno. Inclusive, Inclusive, é Cássio, um terreno que não tem quase nada do lado, né? exatamente. Quando se é perguntado sobre o futuro, né, da, da cidade tricolor, já há uma consideração de que o espaço pode ser útil para algo relacionado, por exemplo, à utilização com escolas, com igrejas. Né? Isso foi citado. Mas não com o futebol do Bahia. Não com o futebol do Bahia. Não com o futebol Ou do Bahia. seja, a cidade tricolor, que demorou tanto para surgir, e deverá ter uma vida útil de 7 anos. Exatamente. 7 anos de vida útil. Né? O Bahia já considera tanto o aluguel, né? Raul Aguirre já considera tanto o aluguel quanto uma transação definitiva, né? E ele cita justamente que, como ainda é um local de altíssimo nível, ele pode ter uso. Eu acho muito difícil ter uso pleno. Porque por outro É, clube, assim, o da Bahia tá difícil. Do Vitória não vai comprar. exatamente. Para ter um uso pleno é muito, muito difícil. Então, ele teria que, de fato, ser repartido. E usar de outras formas, Ou talvez. realmente, se você pensar num parque olímpico, vamos supor, num parque olímpico de desenvolvimento de atletas de escolas públicas, por exemplo, se o governo do estado pudesse fazer uma parceria aí com Bahia, é algo que se pensa, porque é muito qualificado para a gente tratar como. Quando ele falou essa história de igreja, eu pensei muito nisso. Pô, eu acho muito qualificado para se pensar numa área de lazer, É. de integração de igreja, né? É porque ele fala como alojamento, então você pode alugar aos poucos, mas me parece que o Bahia nem se preocupa muito, né, Cássio, com a receita que vai vir do futuro da cidade tricolor, Veja, né? não vai demorar para cair título grande nesse projeto, não. Exatamente, Cássio. É uma coisa que a gente sempre debate e vai continuar debatendo. É a única coisa que talvez hoje aflige um pouco o torcedor do Bahia Em nessa quanto tempo isso vai acontecer, né? integração. O quanto vai ser uma prioridade o gasto a mais para ter um goleiro. Porque assim, o Bahia não tem um goleiro que precisa, porque o Grupo City julga que não é fundamental ganhar um título importante agora em 2025. Porque se tem 300 E milhões. isso que você está dizendo é a interpretação, né? Claro, porque se não, se Cássio, se tem 300 milhões para levantar um CT, tem 30, tem 25 para trazer um goleiro de altíssimo nível, que Pelo não amor. trouxe. Veja, Um centroavante de altíssimo nível, com que não 30 trouxe. milhões o goleiro, assim, tem que ter. Acho que são dois, né? Assim, Isso. O Bahia cai na fase de grupos, Cássio, da Libertadores, fundamentalmente por não ter um goleiro, por não ter um grande centroavante. E aí, quando você imagina você torcedor vendo tudo isso aí acontecendo, e você ainda pensa, poxa, mas na hora de ter um reforço a mais, um cara para chegar e decidir, resolver, ainda segura um pouco a mão, ainda apostam muito no ou jovem. pelo menos hoje, né? Hoje é isso, porque o foco é investimento em jovens sul-americanos, inclusive, que chegam muito jovens. O Bahia está fazendo movimentação pesada de base, Cássio. De base. Caio Forquim do Corinthians tem 16 anos, custou 14 milhões de reais. Exatamente, uma operação polêmica, questionável. E detalhe, com essas cartas indo para a mesa, com negociações como a de Cauê Furquim, o foco vai para o Bahia. Em breve, pode haver, a gente sabe que pode haver Flamengo, Palmeiras, são acostumados a dominar a estrutura Eu acho que isso. do futebol Acho que essa brasileiro. reclamação do meio vai Pode existir. começar a querer criar obstáculos, querer criar barreiras. Mas não pode impedir a obra. Veja só, o Ah, desenvolvimento não pode não impedir, tem como impedir. mas talvez muito dessa relação de proteção de base, considerar que o Bahia não é mais um clube com capital brasileiro para fazer valer aquelas. Aí é bom aguardar, porque independentemente do que Bahia e do que Flamengo e Palmeiras acham, enfim, tem o próprio Fair Play que está sendo desenvolvido pela CBF, né? Isso. É um projeto, assim, já lançando um novo calendário, é um projeto para, em curto prazo, basicamente, a gestão atual do Sami Chaud, lançar esse Fair Play. E aí tem que ver o que ele traz, se ele vai abordar isso, como vai abordar, se muda algumas regras. Enfim, aí esse ponto
Eu acho que essa resposta a gente vai ter antes da inauguração desse CT. São cenas dos próximos capítulos, mas uma coisa está absolutamente clara, né, com o lançamento aqui desse super centro de treinamento. A base do Bahia, o futebol feminino do Bahia e o futebol profissional do Bahia, eles vão ter um tratamento, um investimento e uma qualificação que nunca tiveram. E está muito claro, mais claro do que isso, assim, só que se você estiver fechando os olhos e não quiser ver, o absoluto descolamento do Bahia da realidade do futebol do Nordeste. A própria associação, o Bahia Associação, já tinha peso, organização nesses últimos anos antes de virar SAF, para ser por si só o clube de maior receita, o clube que gera maior receita dentro do Nordeste. Obviamente, nesse período que eu falei, o Fortaleza tinha o protagonismo e gerava mais receita, mas o Bahia tem uma capacidade maior de torcida, de mobilização, de receita, e naturalmente seria. Só que a gente continuaria tendo. O Bahia projetou 360 milhões, Fortaleza 340, o Vitória 280, o Sport 260. Bahia 400. A gente teria esse universo sem o Grupo City. Com o Grupo City, não vai dar mais para Cássio ficar fazendo no blog dele lista de contratação. Quem tem contratação de 1 milhão, quem não tem. Acabou. Tá perdendo freio, inclusive. Não tem mais como fazer. Ou se adapta e passa a entender que o Bahia é algo diferente, ou as escalas de comparação elas vão ficar completamente tortas, tá? O Bahia vive um outro capítulo da sua história. E esse capítulo da história do Bahia coloca o Bahia como um dos principais centros de futebol da América Latina. Eu não estou falando um dos principais centros de treinamento da América Latina, como o clube anunciou. Estou falando como um dos principais centros de futebol da América Latina. Tá? E eu não vejo exagero nenhum nisso. Eu estava conversando aqui em off. Pela primeira vez nas nossas vidas, eu vejo o Bahia hoje com um potencial de desenvolvimento e, consequentemente, de resultados maior do que o do Grêmio, maior do que o do Internacional, tá? Maior do que o do Santos. Eu vejo hoje o Bahia maior do que o do Fluminense. Eu vejo hoje o Bahia um clube com uma capacidade de se colocar mais próximo. Até que esses virem SAF. O Fluminense Até que passem por a SAFzinha que o Fluminense tá ali não existe, mas até que as coisas mudem. Eu tô falando nesse momento, porque a gente tá gravando isso depois de um 4-0 Bahia e Grêmio. E assim, quem se assusta com 4-0 Bahia e Grêmio, é bom se adaptar. Porque, repito, para mim o Bahia vai figurar mais vezes entre os primeiros colocados, vai jogar mais Libertadores que o Grêmio, vai chegar mais vezes em reta final de Copa do Brasil do que o caso Grêmio. não tenha uma. É porque o Grêmio No também. cenário atual. Porque o Grêmio também arrumou um milionário assim que. Sim, claro. Eu tô falando hoje, Cássio. Mas eu entendi. Em Eu projeção, não concordo. tô falando aqui profecias para os Claro, eu próximos 100 entendi. anos, não. Eu concordo com a base que você está trazendo, mas assim, que dentro desse perfil, o Bahia tende de fato a se impor, mas é que tem alguns elementos ali, alguns clubes já vêm passando por mudanças, o Grêmio vem tendo um milionário, multimilionário por trás, que quitou o estádio, que é Sim, eu uma coisa que sei, ia ser um mas problema para o Grêmio. Mas, nesse aqui, caso, é o que a gente aqui brinca, é o sem dinheiro limite. Aqui o dinheiro aqui é infinito, pô. Aqui não tem milionário que vai criar uma estrutura dessa, tá? E que vai Em 2 trazer anos. jogadores fora da realidade, que vai investir dezenas de milhões em garotos que estão na base dos maiores clubes do Brasil, tá? Então, de fato, é bom se acostumar. Eu não estou dizendo que nada disso aqui é definitivo. As curvas podem acontecer. Outros clubes podem receber aportes e podem virar SAFs de grande porte como a do Bahia. Mas uma coisa para mim, Cássio, é muito clara. Não existe nenhuma SAF no Brasil melhor do que a do Bahia. Não existe. Nunca existiu. A gente falou algumas Nunca vezes, existiu. desde o primeiro momento, só a galera ali de Porto Seguro para baixo, a galera
tá ignorando o que tá O que tá acontecendo. vindo, ignorando, exatamente, ali com E os caras do Bahia texto. falaram, ó, meu irmão, quando teve a apresentação da SAF do Bahia e não teve uma cobertura, disse, aí daqui a 1 ano, 2 anos, aí É, começa. era muito foco em texto, em 777, em porque texto do Botafogo tem essa coisa de querer ser um personagem pop e E tudo. conseguiu resultados expressivos Claro, rapidamente também. conseguiu. Porque é diferente a lógica. Ele já entra visando. Repito, ele é um cara que mexe muito mais no Na mercado monta... No financeiro. futebol de verdade, bota ali. O dinheiro não vem o- do petróleo, vem do Não, futebol, e o né? cara chega ali para resolver naquele campeonato. Isso, e vai, e tem problema com o clube, e tira de outro clube, e o Leão tá com problema, e vem para lá, e vem para cá. É completamente diferente dessa lógica aí, em que há uma outra economia que serve de motor para a economia do futebol. E, enfim, seriam horas aqui para a gente puxar fio por fio, do que isso desencadeia, tá? Mas a realidade que está posta na mesa, que está posta na tela, o projeto que está nascendo é de o Bahia virando mais uma página da sua história, tá? Entrando para uma nova realidade e ficando cada vez mais alinhado às maiores potências, Cássio, do futebol Não vai faltar do nada aí. continente, né? Não vai faltar nada. Se a seleção brasileira E quiser ainda tirar um período para treinamento pelo amor aqui, de Deus. vai fazer Cabe mais de uma seleção treinando aí, pô. vai fazer no altíssimo nível. O Brasil e a Argentina, Brasil ali daquele lado, a Argentina desse, Uruguai ali. E ainda tem a Fonte Nova, né? Isso. Que Que é outro tema, mas que nessa coletiva tanto Aguirre quanto Soriano. Soriano, eles se demonstraram muita tranquilidade na relação com a Fonte Nova. E eu No acho que tem que ser caso. assim Mas no caso também, tá? de Ferran Soriano, não sei se ele. Não sei se o Bahia precisa comprar a Fonte Nova. Exatamente, por isso que eu falei, eles demonstraram muita tranquilidade. Eu acho que o Bahia não precisa fazer. Se comprar, você obviamente tem outras situações que um dono tem em relação a um inquilino. Sim. Mas de toda forma, o Bahia é um inquilino que tem um museu dele lá na Fonte Nova já. É um inquilino dono. Porque o Vitória não joga nem faz questão, o Vitória joga no Barradão, assim. Quanto seria, Cássio? Tem ideia? Caramba, custa uns 500 aí, isso aí. Mas veja, se o governo da Bahia, tu acha que acharia ruim? Não, acharia ótimo. Ou então, Acharia ótimo. no fim das contas, só o Vitória acharia ruim, porque o Vitória não joga porque não quer, mas ele fica naquela. Se eu quiser, eu jogo. Aí, de repente, não seria mais assim, né? Seria Mas, ao mesmo tempo, o Vitória tem o projeto dele de transformar na um Arena detalhe Barradão. muito pequeno, tá? Mas, de fato, assim, é porque a gente não sabe, Cássio, pensar com a cabeça de dinheiro infinito. Pensando com a cabeça de dinheiro finito, não tem por que comprar. Mas no fim das contas, o Manchester City tinha o Main Road lá e demoliu e construiu Exatamente. o estádio novo. Exatamente. Então, assim, não tá com. Não Por foi isso que eu digo, não foi só eu e CT, não. você, a gente não sabe pensar com a cabeça de dinheiro Aí, infinito. de repente, os caras falam, não, primeiro é o CT, depois do CT, aí ganha um campeonato, depois do campeonato levanta o estádio. Vai saber. Vai saber. Tá? Então é isso. Vamos esperar novidades. Quem sabe mais vídeos com detalhamentos do que tem por dentro. Eu estou muito curioso para saber o que há por trás dessas paredes aí, para conhecer a outra parte desse O Bahia, nos últimos 2 anos, centro de futebol. fez a sua pré-temporada na Europa. Sim. Aí, de repente, e se for o contrário? Manchester e Girona, né? Aí, de repente, o contrário. Pode acontecer. Isso foi perguntado até. Tá de portas abertas, Tá de obviamente. portas Né? abertas para receber. É isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Se você tiver pontos aqui também para comentar, para esclarecer, para aprofundar, é muito importante para a gente a participação de cada um de vocês. Se você conheceu nosso trabalho a partir desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. É outro passo fundamental aqui para o 45 Minutos. Nosso projeto existe desde 2014. Quando colocávamos arquivos de áudio na plataforma chamada SoundCloud, de lá para cá as coisas foram mudando, crescendo, ramificando. Já há alguns anos, de forma muito atrasada, a gente chegou aqui no YouTube. Agora, nas últimas semanas, inauguramos nosso novo estúdio e passo a passo a gente vai desenvolvendo e ficando cada vez mais próximos, tá, de vocês, produzindo conteúdos de diferentes perfis, tá, mas sempre com a nossa linha, buscando aprofundar, buscando ter uma opinião em cima de informações concretas, tudo com base, tudo com respeito aos dados, à verdade e à história, tá? Dessa forma, nós chegamos até aqui e é com a ajuda de vocês que a gente conta para poder seguir em frente. Sempre foi assim, espontâneo, orgânico,
de boca em boca, de indicação em indicação, de curtida em curtida. Por isso que a gente precisa da força de vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Duas coisas. Teve uma que eu dei uma risadinha